Vamos falar um pouquinho sobre a aprendizagem mecânica, tá? O que acontece? O que é essa aprendizagem mecânica? Essa aprendizagem mecânica é o seguinte, é quando a gente vai ter um acesso à informação, tá certo? Nós vamos ter novas informações, tá? Nós vamos interagir com essas informações e nós vamos desenvolver alguma coisa, alguma manipulação, algum manejamento com essas informações. Só que tem o seguinte, olha só que interessante. Essas informações, ela tem pouquinha ou nenhuma associação com os nossos conceitos que estão guardados na nossa cabeça. Como assim? Você usa informação, só que essa informação, ela não precisa se ligar com coisas que você já conhece, certo? Isso é muito interessante. Isso então se torna uma aprendizagem mecânica. Ela não depende de coisas que já estão na sua cabeça. Ela fica ali dentro sem se ligar nos processos que já estão estabelecidos, sem se ligar nos seus conceitos, tá certo? Vou dar um exemplo interessante que o livro usa, tá? Se você já viu os vídeos anteriores de psicologia, você viu que nós demos um exemplo muito interessante, que é o seguinte. Tem uma mulher que ela relata que ela aprendeu uma poesia em francês, tá certo? Uma poesia grande, e ela recita essa poesia em francês. Olha que interessante, ela não fala francês, ela não tem contato nenhum com francês, ela não faz ideia, só que ela consegue recitar toda a poesia em francês, tá? O que acontece? Ela nem entende o que ela tá falando, ela só cita a poesia em francês, certo? É como se você não entendesse nada de inglês e cantasse as músicas no embromation, no inglês, né? E você não entende aquilo. Aquilo tende a não se conectar com a sua mente, não ficar armazenado de forma concreta. Por quê? Porque aquilo se tornou uma coisa mecânica, um aprendizado mecânico. Ele não conseguiu formar contatos com a sua mente. Por quê? Porque não tem nenhuma referência, tá? Essa referência a gente vai chamar de ancoragem. Não tem nada para que ele possa se conectar, tá certo? Tem nenhuma referência. Você não sabe nada de francês. E ela então só recitou mecanicamente. Você entendeu agora? É exatamente isso. Você usou uma informação, você aprendeu uma informação, só que ela vai ser uma informação temporária. E essa informação, quando ela não se liga, quando a gente não tem como ligar ela com coisas que a gente já conhece, a gente não tem referência nenhuma, nada parecido, isso faz com que esse aprendizado ele não fique fixado. Ele vai logo se sumir, dissolver, certo? Por quê? Porque ele não fez nenhuma ligação com os conceitos que você já conhece. Então isso é um aprendizado mecânico. É aquela coisa que o pessoal fala, pô, o cara tá fazendo isso, mas fez de uma forma mecânica. Por quê? Porque às vezes ele fez sem perceber e sem ter um conhecimento prévio sobre aquilo. Então ele fez, conseguiu ali, usando algumas percepções, mas ele, se você for perguntar para ele que ideia que ele usou, que conceito que ele usou, ele não faz ideia. Foi um negócio mecânico, certo? Então isso é muito importante, isso é uma aprendizagem mecânica.